Meus amados irmãos da paz do Senhor, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico, né, de hoje, domingo, né? Nós encontramos no livro de 2 Samuel, capítulo 1 e 2. Graças a Deus estamos iniciando o livro de 2 Samuel, que nós tenhamos uma leitura abençoada, né? Vamos ler o capítulo 1. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclague, sucedeu que ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, lançou-se no chão e se inclinou. Davi disse: de onde vens? E ele disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seus filhos, foram mortos. Davi disse ao jovem, ele trazia as notas: como sabes tu que Saul e Jonatas são mortos? Então disse o jovem, que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Giboá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apontavam para ele, apertava com ele. E olhando para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me e disse-me: eis-me aqui. E ele disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então, meus amados irmãos, veja o seguinte: Davi tinha feito uma guerra contra os amalequitas. Enquanto isso, os filisteus tinham lutado contra Israel, tinham derrotado Israel, tinha tomado a arca e tinha matado Saul e Jonatas e Israel. Mas por quase todo fugiu, mas morreu muita gente. Então, disso gerou a consequência do próprio Eli, quando o seu cargo foi tomado, morreu. Também os dois filhos de Eli, né, Ofni e os dois filhos de Eli, morreram nessa batalha, nessa guerra. E nós vemos que também Jonathan e, como a gente já disse, Saul. Só que esse jovem, ele viu que o que tinha acontecido, ele tomou a coroa, né, e a manilha de Saul, né, e levou para Davi, né, achando que ia agradar Davi. E nós vemos que quando chegou lá para dizer as novas a Davi, Davi perguntou a ele, ele contou, né, que mentindo, disse que quando chegou lá, o exército apertava Saul, e Saul chamou ele e mandou, dizendo que estava com toda a vida e que arremessasse contra ele e o matasse. Ele disse que tomou a espada e matou a Saul, por isso trouxe a coroa dele e a manilha entregou a Davi. Então, a partir dessa hora, em vez de Davi, e era o que a gente esperava, que era o que eu pensava, e iria se alegrar com isso, iria agradecer aquele jovem, que era o que aquele jovem também pensava, não é que ia receber um galardão por isso, ia ser nomeado. Pelo contrário, Davi rasgou suas vestes, Davi inclinou com o rosto na terra, chorou juntamente com todo Israel, né? E depois Davi se levantou e mandou que o seu jovem matasse aquele jovem que trouxe a notícia, porque disse: a tua própria boca te condenou, porque tu não tiveste temor de matar e dizer: eu matei o ungido do Senhor. Irmão, Davi não tinha mágoa no coração, Davi não tinha sentimento de ira. É isso que nós não devemos ter, né? Quando o seu inimigo cair, não vamos se alegrar porque ele caiu, não vamos desejar o mal do nosso inimigo, não. Nós temos que aprender o que Jesus disse: orai pelo que vos persegue, fazer o bem ao que vos odeia e orai por aqueles que vos fazem mal. Então nós vemos aqui que Davi pegou um daqueles seus jovens e mandou que matasse esse jovem que trouxe a manilha, que trouxe a coroa, e para provar que Davi não tinha ressentimento. Aí Davi começou a chorar, né? Levou todo Israel, todo o povo de Israel
a chorar com ele, os seus soldados valem todos chorando. E aí nós vemos que Davi ainda fez um cântico, Davi ainda fez um canto com pranto por causa de Saul e de Jonathan, dizendo que Saul era aquele que ensinou Israel a usar o arco e flecha. Diz que naquele monte de Gibeá nunca mais nascesse planta, que os ventos não dessem sobre aquele monte, que a geada não descesse sobre ele, porque ali desprezívelmente morreram os servos do Senhor. Ele diz que Davi, que Saul e Jonathan eram homens valentes. Ali caiu desprezavelmente como que não fosse ungido do Senhor. Ele diz que Saul e Jonathan, no seu canto, eram tão unidos e morreram juntos. E chamai, diz, ó vós, filho de Jerusalém, chorai por Saul, chorai por Jonathan, né? E nós vemos ali que grande foi o cântico, né? Ele diz que Jonathan era mais ligeiro, né, do que as águias, forte como leões, não é? E chamava aqui no versículo 20, vós, filho de Jerusalém, onde Jerusalém, chora por Saul ser vestido de escarlate, né, com ornamento de Israel. Então nós vemos a partir daí, eles disseram que ali caíram valentemente os valentes, né? E nós vemos que ele disse que João estava angustiado por Jonathan, por seu irmão, que Jonathan era muito amabilíssimo para ele e que era mais amado por ele do que ele tinha mais amor a Jonathan do que o amor das mulheres. Não era porque Davi não gostasse de mulher, não. Que Jonathan, conforme alguns homossexuais, ele disse que esse versículo traduz dizendo que Davi vivia com Jonathan, por causa disso aqui não. O que Davi está dizendo é que Jonathan era mais importante para ele do que o amor que ele tinha às mulheres, era o amor de Deus, o amor ágape, o amor de Deus. E ele dizia que ele não se contasse mais isso lá em Filisteu para que eles não mangassem, não se achassem superior. Então, a partir daqui do capítulo 2, nós vemos que Davi orou a Deus perguntando para qual cidade ele subia de Israel, e Deus mandou ele subir para Hebrom. E nós vemos que Davi foi para Hebrom, levou as suas mulheres, e ali o povo de Hebrom ungiram Davi, rei sobre Israel e sobre Judá. E nós vemos que ali foi trazida a notícia para Davi que os homens de Jabe-Gileade eram os homens que haviam sepultado a Saul. E ali nós vemos que Davi parabenizou ele, elogiou ele, disseram que eles eram bem-aventurados porque ele tinha sepultado Saul em vez de ter mágoa, porque se fosse outra pessoa tinha mágoa, porque Davi foi perseguido por Saul, irmão, a vida todinha de Saul. Saul morreu perseguindo Davi para matar. E nós vemos que Davi não tinha mágoa. É assim que o crente deve proceder, não ter mágoa, mesmo que seja perseguido, que a pessoa queira lhe matar, fazer o bem, você não pode guardar o mal e querer o mal das pessoas também. Foi isso que Davi provou, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu pergunto, você é uma mulher segundo o coração de Deus? Você é um homem segundo o coração de Deus? Você não pode ter ira, não pode ter mágoa no seu coração também, não é? Então nós vemos que agora ele estava dizendo que os homens de Jabe se virassem, esforçasse para ser valente, porque o chefe dele era morto, e agora seguisse a Davi. A partir daí nós vemos que Abner, né, que era o general de Saul, ele ungiu a Isboset, filho de Saul, para ser rei, e nós vemos que ficou, né, o povo de Israel todo seguiu Isboset, né, mas nós vemos que ele reinou sobre Israel somente 7 anos e 6 meses. E a partir daí nós vemos que Davi se consolida, né? A Isboset morre, né? E depois nós vemos que Abner vem e une o reino de Israel com Judá, né? Para que Davi reine sobre essas duas nações. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe e que nós tenhamos o coração de Davi. Não guardemos mágoa nem ira, nem queremos o mal do nosso adversário, que a gente acha aquele que nos persegue. Pelo contrário, devemos nunca, se o teu adversário tiver fome, dá-lhe de beber, se tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. E não se alegre se ele cair, quando ele tropeçar. Pelo contrário, nem coloque tropeço sobre a vida dele. Amém? Que esse seja o nosso exemplo, em nome de Jesus.